Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para entregar um conteúdo que a gente tinha prometido para vocês. Já está aqui no nosso canal disponível a análise do Kaká Bizoc sobre a convocação do Renan Dalzotto e sobre os possíveis nomes que podem aparecer aí na lista da seleção masculina. E agora, Kaká, a gente vai falar das mulheres da seleção do José Roberto Guimarães. Ele, por enquanto, convocou menos atletas, está tudo mais assim aberto na seleção feminina. Boa tarde, Kaká. Boa tarde, Vanessa. Agora vamos falar da convocação que está mais difícil da gente poder prever do que a masculina, né? Bora lá, então. Por enquanto, olha só, por enquanto nós temos apenas um, dois, três, quatro, cinco nomes com a Kabizoc para essa temporada 22. A gente tem, por enquanto, as centrais Diana e Lorena, as ponteiras Karina e Julia Bergman e a oposta Lorene. Lembrando que a ponteira Gabi Cândido também tinha sido convocada, né? Atacante aí do Fluminense, acabou pedindo dispensa por questões médicas. Kaká, por enquanto, como que você avalia essa convocação aí desses cinco primeiros nomes do José Roberto Guimarães? Mostra que a gente tem pouca opção, né? Enquanto o Renan convocou quase dois times, o Zé Roberto não conseguiu montar um sexteto aí. Mas as convocações acho que valorizam aquelas meninas de Jundiaí, de Barueri, que vinham vindo bem, vêm em evolução e estão mostrando um perfil já para poderem ser, pelo menos, testadas na seleção brasileira, né? Que é o caso da Diana e da Lorena no meio e da Karina na ponta. A Júlia Bergman vem como uma agradável surpresa, porque ela tinha feito a opção de ir para os Estados Unidos e muita gente achava que ela ficaria por lá jogando vôlei universitário e não ia mais querer saber de seleção, mas foi convocada, por enquanto não recusou a convocação. Então, No caso da Júlia, só vou te interromper, Kaká, desculpa, para explicar uma coisa. Ela segue como atleta, né, e aluna da Georgia Tech lá nos Estados Unidos, mas ela vai poder jogar pela seleção até agosto. Então, depois de agosto, ela precisa retornar aos Estados Unidos para se apresentar à Georgia Tech. então, e aí entra o Mundial, né? E sinal que o Zé Roberto acredita muito no potencial da Júlia, porque para trazê-la é como se ele falasse assim: olha, eu não vou deixar você escapar, né? Fica aqui junto, a hora que você tiver uma definição, você faz parte do nosso time. E isso visando Paris, visando a continuidade, porque a Júlia é muito nova. E a Lorene, que vai ter uma nova oportunidade. A Lorene, que foi praticamente esquecida, né, no último ciclo, teve pouquíssimas oportunidades. Ela agora, depois da temporada no Japão, volta, quem sabe, para brigar por uma posição que nós temos, pelo jeito, uma jogadora a menos, que é a Tandara, né? O caso dela, a gente não sabe onde vai dar, mas a verdade é que ela não volta, né? Então, E aqui nessa convocação, ainda uma convocação muito pequenininha, dá para já falar, Kaká, em renovação ou ainda precisamos esperar os próximos nomes? eu acho que os próximos nomes é que vão ditar essa intenção do Zé Roberto, Vanessa, porque tem muita gente, muito mais gente já rodada do que novas possibilidades aí para poderem ser aproveitadas. Eu acho que ele está com o olho mais no objetivo mais imediato. O José Roberto, por enquanto, convocou atletas que jogaram até as quartas de final da Superliga Feminina. As jogadoras que disputaram as semifinais ainda não foram convocadas, nem as das finais. Vamos começar então nessa projeção, Kaká Bizoc, Então, falando sobre. se você me permitir, em cima disso que você acabou de falar, eu tenho alguns nomes que eu acho que podem pintar antes das outras que a gente vai comentar, que são as jogadoras do Sesc Flamengo e do SESI Bauru. Podendo falar delas? Eu acho que Bora! entra com chance de convocação do Sesc Flamengo a Milka e a Natinha. Né? A contusão da Milka não foi muito grave, foi uma torção de tornozelo, foi forte, mas ela tem condições de recuperar e em um mês aí pode estar treinando e foi a temporada dela. A Milka, que sempre foi uma possibilidade, ela esse ano falou assim, ó, tô na área aí, vim forte.
E a Natinha, que depois da contusão, que deixou fora do último ciclo, ela volta com possibilidade de ser convocada e diante da desistência da Camila, né, para esse ano, talvez seja a principal líbero aí do Zé Roberto. A Milka, Kaká, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz em relação ao Matheus Pinta no conteúdo dos convocáveis da seleção masculina. Você falou sobre crescimento da Milka, uma das melhores temporadas da carreira dela. Em quais aspectos a Milka aí evoluiu? Principalmente ataque, porque a Milka já tinha um comportamento bom de bloqueio, né? Faltava ainda maturidade na leitura, na antecipação. Ela está crescendo, mas o que me surpreendeu mais esse ano foi a melhora dela no ataque. Ela não era uma jogadora que era tão acionada e passou a ser mais acionada pela Giovana e cresceu nesse fundamento. A Milka, que é uma central alta, né, tem uma boa estatura e 1,90 m, certamente ajudaria bastante a seleção brasileira. Kaká, você falou que a Natinha surge como principal nome depois da aposentadoria da Camila Bright na seleção brasileira. Camila, que anunciou a retirada da seleção logo após a conquista da medalha de prata. Você acha que a Natinha fez uma Superliga melhor que a Nayemi, que é a concorrente mais direta dela na briga pela posição de líbero? Eu ia até completar com a Nayemi quando eu fosse falar do César São Paulo, né? Mas a gente adianta. Eu acho que a Nayemi cresceu na reta final, né? O começo da temporada não foi muito bom, não foi o que ela tinha jogado anteriormente, que a gente achava que era a líbero da seleção, até muita gente achava que ela tinha que estar no lugar da Bright, mas a Nayemi deu uma caída que agora parece que ela está voltando ao melhor voleibol dela. Então eu acho a Natinha no mesmo nível da Nayemi, e as duas podendo figurar aí na lista das 14. Perfeito, Kaká. Já que a gente está no SESI Vôlei Bauru, vamos para a posição de central agora? Maiane? Bora falar dela, Maiane. É a central que mais tem evoluído, né? É uma bloqueadora excepcional, excepcional. Não foi muito bem no playoff da semifinal, mas a Maiane para mim, a jogadora a ser vista aí como possível titular no time da seleção brasileira. Né? Então, convocação certa, na minha opinião, ninguém tira esse lugar. E eu acho difícil que outra central do SESI seja convocada. Maiane, que foi a segunda melhor bloqueadora da Superliga, só ficou atrás da Carol, né? Também a Carol faz 12 pontos por jogo de bloqueio, mas a Maiane ainda tem uma questão que ela não é tão forte, né, Kaká, no ataque. Você acha que esse é o principal fundamento que ela precisa evoluir? Falou tudo. É aí que ela precisa crescer. Ela não ataca tão bem quanto ela bloqueia, né? Então, ela precisa jogar com uma levantadora que faça com que ela adquira essa confiança, porque a confiança do ataque de meio, ela só vem com a repetição constante, né? Ela precisa atacar mais, e para isso ela precisa contar com uma levantadora e um sistema tático que incentive isso. Você lembra de alguma central assim no estilo da Maiane que era melhor bloqueadora e com o tempo foi também se transformando numa grande atacante? Olha, Deixei assim, Kaká e saia justa. Oh, a gente não tinha planejado isso. Não tinha. Para lembrar, assim, eu não lembro de ninguém, mas tem sim, tem sim. Se eu lembrar no meio da nossa conversa, eu falo. Perfeito. Só para fechar, então, aqui as jogadoras que podem surgir aí dos times que caíram nas semifinais. A Nayemi terminou a Superliga na 6ª posição entre as passadoras e a Natinha ficou aí na 2ª posição, atrás apenas da Camila Bright. Kaká Bizoc, você trouxe esses dois nomes, né, do Sesc RJ Flamengo, Natinha e Milka. Você acha que, por exemplo, Mayra não pode pintar aí na lista do José Roberto Guimarães, ou até mesmo uma Giovana pela Superliga que fez? Eu acho difícil, Vanessa, pelas características das duas jogadoras.
né? Acho que a Mayra ainda deve muito no ataque para poder ser convocada, é uma passadora espetacular, já esteve com o Zé Roberto, e eu acho que essa saída da Mayra já foi um sinal de que não casa muito com o que ele espera, né? E então por isso que eu não acredito na convocação. Eu até pensei na convocação da Monique, porque nós não temos mais a Tandara, talvez fosse uma jogadora mais experiente, mas também não acredito que ele vá convocá-la nesse momento, não. E do SESI Vôlei Bauru, você trouxe então Maiane e Naime. Mais algum nome você acha que pode pintar aí do time do Rubinho? Então, pode pintar e como surpresa. Eu não acho provável, mas dependendo de como o Zé Roberto está vendo o grupo e as possibilidades de formar uma equipe com 14 jogadoras, talvez a Dani Lins, pelo campeonato que fez, possa ter uma nova chance, né? Como teve a Fabiola anteriormente, eu acho que a Dani, das levantadoras mais velhas, é a que está em melhores condições, com mais chance. E a Superliga que fez a Sueli, né? A Sueli carregou aquele time do SESI Bauru quando todo mundo achava que ela ia ser reserva. Ah, mas a Sueli não ataca. É verdade, mas, por exemplo, se a gente for pegar a Mayra, né, e a Sueli, Zé Roberto precisando montar um grupo que ele tenha opções para o Mundial, que está logo aí, a Sueli está bem fisicamente. É uma jogadora Mesmo que... com 34 anos, Kaká? Então, talvez, é isso que eu estou falando, para o Mundial que está logo aí, né? Então, se o Zé Roberto não está pensando em renovação, e ele está pensando em ganhar o Mundial, que é o único título que ele não tem, talvez ele deixe uma Sueli como opção, né? Mas, como eu falei, eu acho pouco provável, mas dependendo do que ele estiver pensando, a Sueli é uma ótima opção ali para uma situação de passe, de alguém mais experiente, que ele sabe que não vai tremer, né? Como tem outra também do Minas, que eu acho que está nessa mesma condição, com um pouquinho mais de chance, mas a gente chega lá. A gente já vai entrar no Minas, deixa eu só fechar aqui a questão do SESI Vôlei Bauru. Na Superliga, nessa reta final da Superliga, a Dani Lins foi questionada, acho que foi pelo Sport TV 2, se ela ainda estava disponível, né, para a seleção, se ela ainda sonhava com a seleção brasileira, e ela deu a entender que o ciclo dela com a seleção já acabou. Mas a gente conhece José Roberto Guimarães, sabe o quanto ele consegue, às vezes, mudar a ideia das jogadoras, né, a decisão delas. Kaká, a gente falou então dos semifinalistas, vamos entrar agora nos finalistas, já quer entrar nesse Minas, que você já deu um spoilerzinho aqui, que uma jogadora pode pintar aí na lista do Zé Roberto, caso ele esteja pensando em ganhar o Mundial? Vamos embora que o Minas dá pano para manga para a gente imaginar o que pode acontecer. Essa outra jogadora, que eu acho que tem características não iguais, né, mas seria uma jogadora que poderia estar no lugar dela, não acho que as duas devam ser convocadas, é a Pridaroit. A Pridaroit não tem sido muito... não tem tido muita chance nas últimas convocações, talvez seja uma peça descartada pelo Zé Roberto, mas dentro da necessidade e da maneira como ela está encaixada no time do Minas, talvez seja uma jogadora aí que surpreenda. O Zé Roberto, pensando no Mundial e pensando em ter uma ponteira mais experiente, talvez pense na Pridaroit. Acho pouco provável também, por ela não ter feito parte das últimas convocações, mas é um nome a se pensar no curto prazo. Você elogiou muito a Pridaroit, Kaká, na Superliga passada, né? Nessa, ela começou a Superliga aí de uma maneira, um rendimento um pouquinho abaixo do nível dela. Você acha que ela já chegou no nível que ela apresentou na Superliga passada? Não acho, caiu principalmente no ataque, mas eu acho que muito em função do que ela precisou contribuir taticamente para o time do Minas. É uma jogadora que hoje passa muito mais do que passava antes. Então, essa necessidade de fazer com que a Osói tenha menos quadra, ela e a Leia cobrindo mais espaços, tirou um pouco desse jogo completo da Pridaroit. Mas é uma jogadora que pode contribuir bastante para a seleção e tem a evoluir, pode evoluir na parte ofensiva, que foi, acho que o que ela mais deixou a desejar nesse ano.
Ela acabou ficando um pouco sobrecarregada, né? Vamos para um nome que é certo, certíssimo, Cacá Bizoc, Macris. Não dá nem para falar que ela não vai estar na seleção brasileira. Não dá. A Macris teve um momento aí um pouco ruim no começo da temporada, mas voltou a ser a Macris, né? E ela é a melhor levantadora que a gente tem. Tem momentos de genialidade, tem uma regularidade impressionante e tem um controle emocional sobre os momentos mais difíceis do jogo, nos momentos mais difíceis do jogo, que ninguém tem, nenhuma outra levantadora tem, né? Para mim, a Macris não só é convocável, como é titular. Depois de Fernanda Venturini e Fofão, dá para dizer que a Macris foi a nossa terceira melhor levantadora da história? Sim. Bom, Cacá, temos agora dois nomes aqui que podem pintar. Cacá tá achando aí que, pelo que elas fizeram nessa temporada, elas podem aparecer na lista do José Roberto Guimarães. Um nome é a oposta que assumiu aí a posição da Dani Coutinho. Dani Coutinho se lesionou nessa reta final da Superliga. Kiss entrou, marcou 30 pontos aí nas semifinais contra o César Vôlei Bauru. E para o Cacá, então, pode ser um dos nomes, uma das surpresas aí dos José Roberto Guimarães para essa convocação. Kiss, que até a temporada passada jogou, né, com o Zé Roberto no Barueri. Você tocou no ponto certo. A gente podia falar assim, aqui você ainda está em evolução, aqui você precisa ser titular de uma grande equipe para mostrar que é uma jogadora que merece ser apostada. Está aí. Jogou uma semifinal como gente grande, num time do Minas que pairava um monte de dúvidas se ia conseguir ou não passar, e foi muito bem, muito bem. Então, prova maior que essa, teste maior que esse, eu acho que não precisa ter. Aqui, se para mim, é nome certo na convocação do Zé Roberto. Inclusive, na análise que você fez sobre a Kissy, Kaká, no Mais Vôlei, por favor, você destacou muito a frieza dela. É uma jogadora que erra e não se incomoda com erro, né? Ela pede a bola na próxima jogada. Só precisa melhorar o bloqueio, né? O bloqueio da Kissy ainda é... Kaká, a Lohana, que foi outra oposta que destacou também, jogou com a Kissy, né, no Barueri, as duas se revezavam ali na titularidade. A Lohana foi convidada pelo Zé Roberto para a seleção. Qual a diferença entre você ser convidada e convocada, e por que você acha que a Lohana entrou no bloco das convidadas? Então, vou fazer aqui uma isso antigamente, né? Era todo mundo convocado. É o seguinte, você é convidada para a festa, mas você não pode beijar ninguém, tá? Você não ganha o vale, né, para beijar a galera. Exato. Então é mais ou menos isso. Você vai já sabendo que você não vai ser convocado. Você pode treinar o que for, você não vai, né? Vai lá e mostra como é que você se comporta, tendo oportunidade, treinando no centro de treinamento que poucos são os escolhidos. E eu quero ver como que você se comporta, né? Então, essas convidadas, elas são colocadas à prova num ritmo de treinamento. Não é que elas vão lá para brincar, treinar um pouquinho. É treino mesmo, é treino para ver se você aguenta, é treino para ver se você suporta, se você está aqui mesmo para olhar lá na frente e falar assim, eu estou passando por tudo isso porque eu sei que eu vou ter a oportunidade. Então, é um campo de observação. E ai de você se fizer meia boca, ai de você se reclamar, né? Porque é o perfil que o técnico quer ver. Você tem esse perfil para ser da seleção brasileira. E não quer dizer também, Vanessa, que não possa pintar oportunidade. Vamos dizer que uma levantadora foi convidada, está lá treinando, e acontece alguma coisa com uma das levantadoras, ele não vai convocar outra de outro time que está fora, ele vai pegar essa que foi convidada. Então, existe a oportunidade e, por isso, ela precisa estar pronta, né? Mas beijar não pode, só se alguém for embora. Olhar, só pode olhar. Ele que o diga, né, Cacá? Na convocação de 2019, ela foi convidada. Aí a Tandara se machucou, não pôde jogar naquela temporada pela seleção. Acho que ela estava com algum probleminha no abdômen. A Lorene agarrou essa chance e foi um dos destaques daquela seleção brasileira na Liga das Nações. Virou até titular da seleção. Eu estava vendo aqui as estatísticas da semifinal, só para a gente fechar esse time do Minas.
A Nia Reid marcou 38 pontos, e olha que a Nia Reid era o principal desafogo, a principal estrela dessa Superliga Feminina, e a Kissy marcou 30, então só para vocês verem como que a atuação da Kissy foi gigante diante de um adversário que muita gente achava, inclusive, que fosse chegar às finais da Superliga. Cacá, você colocou um ponto de interrogação também em uma jogadora do Itambé Minas. Vamos falar sobre Thaísa? A Thaísa é aquela que todo mundo quer de volta, né? E ela não quis o ano passado. Eu acho que por ter sido um ano olímpico é uma decisão que dificilmente ela voltaria atrás, mas às vezes a motivação da... Você vê o Tom Bradley, né? Lá nos Estados Unidos, o jogador de futebol americano. O cara ficou um pouco de tempo em casa e falou, cara, eu não aguento, eu preciso dessa adrenalina. E talvez esse ano fora da seleção para a Thaísa tenha também servido para isso. O que eu gosto é lá, eu ainda tenho condições, exige um monte de cuidados, mas talvez se a Thaísa ligar para o Zé Roberto e falar assim, olha, eu estou afim, você quer? Ele quer. Estou disponível para o Mundial, Zé, para a Liga das Nações não, mas para o Mundial. E Carol Gataz? A Carol, eu acho que não. A Carol, eu acho que já deu o tempo dela. Ela chegar com a idade que ela chegou, no nível que ela chegou, eu acho muito difícil ela conseguir repetir o que ela fez o ano passado, né? Então, eu não acredito que ela encare mais um ciclo de treinamento, não. Cacá, acho que a gente fechou a lista. Não. Tem uma jovenzinha que jogou, que substituiu Thaísa nessa Superliga, foi muito bem. É tida como uma das promessas aí do voleibol brasileiro. Lá no Itambé Minas, ela está recebendo todo o carinho. Muita gente acha que ela vai chegar ao nível de excelência aí da Thaísa. Vamos falar de Júlia Kudes. A Júlia, para mim, é nome certo. Vai me surpreender muito se o Zé Roberto não convocá-la, porque ela é o futuro dessa posição aí. Se você tinha me perguntado da Maiane, outra jogadora que também bloqueia e ataca menos do que bloqueia é a Júlia. E é o processo de evolução dela. Se ela tem que melhorar alguma coisa, é no ataque. Aquele período em que ela foi titular do Minas no lugar da Thaísa, a gente pega os primeiros jogos e os últimos, ela teve uma evolução já ofensiva, né? Então, eu acho que a Júlia é o futuro nessa posição e o Zé Roberto não vai perder a oportunidade de poder trabalhar essa menina, não. Bom, Júlia é o futuro. Vamos falar do presente? Vamos falar dela. Carolina, também nome certo, né, Cacá? Não tem como imaginar essa seleção brasileira desse ano sem a Carol ali no meio. Não, se tinha alguma dúvida da Carol jogar em igualdade de condições no nível internacional com as outras centrais, ela tirou essa dúvida na Olimpíada, né? Foi uma das melhores jogadoras nossas, uma das melhores da competição, e não tenho dúvida que a Carol está na lista também. E não só na lista, né? É uma das principais jogadoras do nosso time. Bom, Cacá, Carol, nome certo. Tem dois nomes aqui que você trouxe que podem pintar. São interrogações, mas antes da gente falar deles, Cacá, Claudinha, a Claudinha é o mesmo caso da Pridarotti, não vem aparecendo aí nas convocações. Teve um problema no passado com o técnico José Roberto Guimarães, ali quando ela jogava no vôlei a 1000. Desde então, ela nunca mais teve oportunidade na seleção. Pelo que ela jogou com a camisa do Dentil Praia Clube nessa temporada, você acha que ela deveria ser chamada? Eu acho que Ou, deveria. Por exemplo, Roberta, Macris foram melhores? Não, eu acho que ela mereceria ter sido chamada, como mereceria na temporada passada também. A Claudinha é uma das grandes levantadoras do Brasil, mas o Zé Roberto não casa muito com o estilo de jogo da Claudinha, né? E eu acredito que deve existir uma pressão relativa ali na comissão técnica, porque o Paulo é técnico da Claudinha há quantos anos, né? O único ano que ela foi embora, o Paulinho trouxe de volta. Então, eu imagino lá, pô, Zé, não vai convocar a Claudinha, né? Mas eu acho que não vai ser de novo, não. Ou um é muito resistente, ou o outro não tem o poder de manipulação, né, para mudar a cabeça do José Roberto Guimarães. Claudinha e Pridarotti.
Mas já que eu pensei na Dani Lins, também nada impede da Claudinha também ser lembrada se a Dani não for, né? Uma opção por uma levantadora mais experiente, talvez. Mas acho difícil, Vanessa. Agora eu fico pensando no caso da Claudinha e da Pridarote. Como deve ser triste para elas, né? Elas saberem que têm condições de estarem na seleção, de brigarem a temporada inteira para apresentarem o seu melhor voleibol e aí não terem chances por outros motivos. Mas vamos falar de duas interrogações do time do Dentil Praia Clube. Uma delas, olha, fez uma boa temporada, arrumou ali a cozinha do Dentil Praia Clube, Cassiele, que já tinha sido convocada para o Campeonato Sul-Americano no ano passado. E por isso mesmo eu acho que a Cassiele vai ser convocada. O time do Praia não tem 3 estrangeiras, né, que são titulares quase que absolutas, e as outras brasileiras, elas estão num nível, acho que, para ser convocadas. A Cassiele, exatamente por ter sido convocada anteriormente e de lá para cá ter evoluído, eu acho que é nome quase certo para essa convocação. Acho muito difícil a Cassiele ficar fora. Um fundamento, Kaká, que as pessoas cobram muito da Cassiele é o ataque. Você acha que ela vem evoluindo nesse fundamento? Porque o fundo de quadra dela é muito bom, ela se destaca no fundo, mas ela mesma, uma vez nós a entrevistamos aqui no Saque Viagem, e ela falou, olha, não adianta eu ser boa no fundo e não conseguir atacar, né? Eu preciso também evoluir no ataque, ser boa no ataque. Como que você avalia, nesse momento, esse fundamento da Cassiele? Vanessa, olha só, não é coincidência, mas a gente tocou nesse mesmo ponto com todas as outras ponteiras, né? Então, é um retrato do voleibol brasileiro de produzir atacantes ponteiras, não vou nem falar de atacantes de ponta, né? Ponteiras que passam mais do que atacam e que passam mais do que bloqueiam. Ou seja, a gente está produzindo ponteiras que tem muito mais uma função tática de estar num time onde tem uma companheira do lado que não passa nada e que ela precisa passar, do que alguém que ataque. Então, olha como você fabrica jogadoras baseado na tática predominante de jogo. A gente precisa ter ponteiras igual a Gabi. A Gabi passa uma enormidade e ataca uma enormidade. Ah, mas a Gabi é fora de série. Tudo bem, mas não podem todas as outras ficarem tão longe dela. Né? A gente pega as outras ponteiras, elas são exatamente o contrário. Ah, ataca, mas não passa nada. Não é que nós temos jogadoras que estão ali num nível igual de ataque e de recepção. Ou é um ou é outro. Olha que coisa impressionante. Né? Para fechar, então, a lista, Kaká, vamos trazer uma ponteira oposta que tem mais facilidade no ataque do que na recepção. Ela que apareceu muito bem aí nessa reta final da Superliga, tem ajudado bastante o Dentil Praia Clube e Tainara, ora na posição da Braine Martinez, ora na posição da Ana Baus. Virou uma espécie de 8ª jogadora do Paulo Coco. E é uma jogadora jovem, uma jogadora ainda que pode evoluir na função de ponteira, é onde a gente precisa. E a Tainara também, para mim, é nome certo. O Zé Roberto não vai deixar a Tainara de fora, não. 22 anos, 1,90 m, tem aquele biotipo que todo técnico sonha, né? Então, Kaká Bizoc, mais alguma coisa a falar dessa lista que você trouxe aqui para a gente, desses nomes, possíveis nomes a serem convocados? Lembrando que essa lista é das jogadoras da Superliga, tá? A gente vai trazendo uma próxima oportunidade as gringas, quem pode pintar aí na seleção do José Roberto Guimarães. Então, eu acho que eu deixei bem claro que algumas são pouco prováveis, né? Eu vejo como opções diante de uma montagem de equipe. Então, Thaisa, Pridaroite, Dani, Lins e Suelen podem aparecer, eventualmente, na ideia de montagem de equipe do Zé Roberto e na necessidade para o curto prazo, que é o Mundial, né? Então, tirando a Thaisa, que eu acho que se ela se propuser aí, o Zé Roberto vai aceitar, as outras 3 eu acho muito pouco provável. Tá? Mas os outros nomes, eu acho que são nomes quase certos. Eu apostaria
apostaria pesado em todos eles. Vamos ver se o Kaká, Bizoc gabarita, hein? A gente vai, assim que saírem os nomes, a gente vai conversar aqui com o Kaká para ele também analisar os nomes que estão saindo. Bom, Kaká, muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente já tinha prometido ele que ia trazer aqui no nosso canal. Espero, então, que vocês tenham desfrutado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.